Olá, segunda série. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, que vocês estejam conseguindo manter uma rotina de estudos nesse momento que a gente está tendo que ficar em casa. Mas lembrando que é extremamente importante que vocês mantenham uma rotina de estudos nesse momento, principalmente porque nós não fizemos nenhuma avaliação de física antes da paralisação. Então, quando a gente voltar da paralisação, a gente vai precisar fazer as avaliações com os conteúdos que a gente estudou até aqui. Por isso, aquele plano de aula da semana passada, que foi um plano de revisão, um plano de estudos de revisão, para vocês poderem revisar todo o conteúdo, ok? Alguns alunos me falaram que está tendo problema com as atividades de revisão que eu tinha passado lá. Eu vou dar uma olhada sobre isso, sobre o que está acontecendo, ok? Então, tenha um pouquinho de paciência aí com o sistema meu Bernoulli, que pode estar dando algum problema mesmo. Depois eu vou conferir tudo isso. Então, olha só. Essa aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo B1 da nossa apostila, que é sobre introdução à ótica geométrica. É bom que vocês acompanhem a aula com a apostila aberta e com material para fazer anotação, para vocês anotarem principalmente as dúvidas que vocês tiverem, ok? Não precisa copiar nada do que tem nesse slide agora. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês em forma de PDF. E aí vocês podem fazer o que vocês acharem melhor. Ou vocês registram no caderno depois, ou vocês imprimem, colam. Vocês fazem da forma que vocês acharem melhor, mas é importante que vocês tenham um registro desse conteúdo, ok? Então, olha só. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é ótica. A ótica vai ser a parte da física que vai estudar os fenômenos ondulatórios, vai estudar todos os fenômenos que têm a ver com a luz. E aí, como a luz ela tem um comportamento dual, ela pode ser considerada tanto onda como partícula, a ótica ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que é o que a gente chama de ótica geométrica, que é o que a gente vai estudar agora, estuda a propagação da luz por meio de raios de luz. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que são raios de luz, tudo mais detalhadamente. E a ótica física, que estuda o comportamento da luz como onda. Esse comportamento a gente vai estudar mais para frente, um pouco, ok? Então, por agora, a gente vai se manter com a questão da ótica geométrica. Então, olha só, o que é a luz? A luz, ela é uma forma de energia radiante. O que é essa energia radiante, né? São ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são ondas que transportam energia. E aí essas ondas são aquelas ondas de rádio, televisão, ondas de Wi-Fi. Tudo isso são ondas que a gente chama de ondas eletromagnéticas que se transportam pelos meios, carregando junto com elas energia, de diversas formas diferentes, ok? Dentre todas essas energias, frequências que as ondas eletromagnéticas englobam aí, tem um pequeno espectro, uma parte desse espectro, que é o que a gente chama de luz visível, ok? Então, a luz visível é a parte de todo esse espectro eletromagnético que é capaz de sensibilizar o olho humano. Então, esse intervalo de frequência é o que a gente chama de luz visível para o ser humano, ok? Outros animais com comportamentos diferentes do comportamento do ser humano, eles se enxergam frequências diferentes dessas ondas, ok? E aí, olha só. Ondas eletromagnéticas. Eu coloquei aqui para vocês um espectro eletromagnético, só para vocês terem uma noção do que é esse espectro. E as ondas eletromagnéticas, elas têm uma infinidade de características, uma infinidade de ondas diferentes, ok? Então, elas vão lá desde as ondas de rádio, que possuem comprimento de onda ali da ordem de 10 a 3 metros e frequência de 10 a 4 Hz, até raios gamas, que está lá no outro extremo, com comprimentos de onda de 10 a menos 12 metros, ok? E uma frequência que varia ali para aproximadamente 10 a 20 Hz. Então, olha só, se a gente olhar aqui, a gente tem várias informações, ok? Se essas ondas são capazes de penetrar a atmosfera da Terra,
O tipo de radiação, então ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. O comprimento de onda referente a cada uma desses tipos de radiação. A escala, para vocês terem uma noção do tamanho desse comprimento de onda. A frequência desses comprimentos de onda. Ok? Então, isso daqui é só para vocês terem uma noção aí do que são ondas eletromagnéticas. Aqui, a gente tem pegamos um pedaço daquele espectro, que é o que a gente chama de luz visível, para mostrar para vocês. Então, olha só, a luz visível varia lá do vermelho até o violeta, ok? Passando pelo laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta. Em sala, vocês tinham me perguntado o que era o ciano. É esse tom aqui de azul esverdeado, ok? E aí, olha só, lembrando, a luz com maior comprimento de onda é o vermelho, que está ali na ordem de 700 nanômetros, ou seja, 700 vezes 10 a menos 9 metros. A luz com menor comprimento de onda é o outro extremo, o violeta, que tem comprimento de onda ali da ordem de 400 nanômetros. Então, olha só, se a gente tem a frequência, o comprimento de onda aumentando aqui do violeta lá para o vermelho, a gente vai ter a frequência com comportamento inverso. O vermelho, que tem maior comprimento de onda, tem menor frequência, e o violeta, que tem menor comprimento de onda, tem maior frequência. São grandezas que são inversamente proporcionais, ok? Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre velocidade da luz. A luz, como qualquer outra onda eletromagnética, ela tem uma velocidade constante no vácuo, certo? Que é a maior velocidade que alguma partícula pode atingir, que é de 300 mil quilômetros por segundo, ok? Então, isso vai me dar aqui aproximadamente, olha só, 3 vezes 10 a 5 quilômetros por hora, que me dá aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Uma coisa que é importante é isso daqui, que essa velocidade da luz ela só vai se alterar quando a luz mudar o meio de propagação dela. Então, vamos pensar o seguinte, a luz sai lá do Sol e se propaga até a Terra no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Quando essa luz penetra a atmosfera terrestre, ela vai sofrer uma variação. Só que essa variação, quando ela muda do vácuo para o meio da atmosfera terrestre, ela é muito pequena. Então, a gente continua considerando que a velocidade da luz é essa daqui. Agora, quando a luz passa para um meio diferente, como água ou vidro, essa variação ela é maior. E aí que a gente começa a estudar isso daí. A gente vai estudar mais para frente esse fenômeno que é chamado de refração, que é quando a velocidade da luz muda, quando ela muda o meio de propagação, ok? E aí, olha só, uma outra coisa que é importante a gente falar sobre a luz é a questão do ano-luz. O ano-luz é uma unidade de comprimento, ok, galera? Não se esqueçam disso, porque muita gente confunde achando que ela é uma unidade de tempo por causa do ano-luz, ok? Então, é uma unidade de comprimento que a gente usa na astronomia. E o ano-luz corresponde à distância que a luz percorre em um ano. Isso significa aproximadamente ali 9,5 trilhões de quilômetros. Mais precisamente, esse númerozinho que estou mostrando que está aparecendo para vocês aqui, ok? E uma coisa que é interessante é o seguinte, para vocês terem ideia da rapidez da luz, é o seguinte, ela percorre os 149.597.870 quilômetros que separam a Terra do Sol em 8,3 minutos. Então, se por algum motivo o nosso Sol se apagasse nesse exato momento, a gente só iria perceber isso depois de 8,3 minutos, ok? E aí, olha só, coloquei esse slide aqui
mas por uma questão de curiosidade, para vocês darem uma olhada em como que é calculado, ok? Essa questão aí do ano-luz, como é que a gente calcula isso, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas a gente usa aqui basicamente aquela fórmula de movimento retilíneo uniforme, porque a luz se propaga em linha reta, com velocidade sempre constante, ok? E aí aqui a gente calcula o tempo que a gente tem em um ano, em segundos. A gente tem 31.536.000 segundos em um ano. E aí a gente multiplica isso pela velocidade da luz, ok? E aí a gente acha a distância aproximadamente de um ano-luz aqui. Ok. Então, olha só. Esse slide é uma outra coisa que eu coloquei mais por questão de curiosidade mesmo, que é algumas informações de algumas das estrelas que a gente tem. A estrela mais próxima da Terra hoje, tirando o nosso Sol, é uma estrela que a gente chama de Próxima Centauri. A estrela Próxima Centauri, ela faz parte de um sistema triplo de estrelas, que é o sistema de Alpha Centauri, ok? Então, a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima que a gente tem da Terra hoje, tirando o nosso Sol, está a 4,2 anos-luz daqui. Então, se vocês olharem para o céu hoje à noite, bom, vocês não vão ver a Próxima Centauri porque ela não é visível a olho nu. Mas aí, se vocês olharem ela, vocês vão ver como ela era há algum tempo atrás. Tirando essa, nós temos uma estrela que se chama Wolf 359, que está situada a 7,8 anos-luz de estrela, que é uma estrela da constelação de Leão. A Lalande 21185, que está a 8,3 anos-luz, que é uma estrela da constelação de Ursa Maior. E a Sirius, que é a estrela mais brilhante que a gente vai olhar quando a gente olha para o céu. Então, quando você olha para o céu noturno, a estrela mais brilhante que você vê, essa é a estrela de Sirius, que é uma estrela da constelação da Cão Maior, e está a uma distância de 8,58 anos-luz da Terra, ok? Então, assim, apesar de, por exemplo, a Próxima Centauri ser uma estrela que está mais próxima da Terra, ela não é visível porque ela é uma estrela que tem um brilho menor, um brilho bem menor do que a de Sirius. Por isso que a gente consegue ver a Sirius mesmo estando muito mais longe do nosso planeta. Então, só por uma questãozinha de curiosidade mesmo, essa parte. E aí, olha só. Agora, esse conteúdo vocês ainda não viram, que é a questão de fontes de luz. Para a gente começar a ver fontes de luz, a gente precisa primeiro entender o que são raios de luz, ok? Então, os raios de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido de propagação da luz. Ou seja, é quase um vetor. Lembra quando a gente usava setinhas para poder indicar a direção e sentido da velocidade, da aceleração? Um raio de luz é basicamente isso, ok? É uma setinha que a gente vai usar para poder expressar os raios de luz. Quando a gente tem um conjunto de raios de luz, a gente vai chamar isso de feixes de luz. E aí esses feixes podem ser separados da seguinte forma. Eles podem ser convergentes, divergentes e paralelos, ok? Então, convergente é o quê? Quando eu tenho raios de luz vindo de várias diferentes que convergem para um único ponto. Divergente é o contrário, eu tenho a luz saindo de um único ponto e se espalhando para várias direções diferentes. E paralelos é quando a luz ela se propaga de forma paralela. Coloquei aqui alguns exemplos. Então, olha só. O primeiro aqui, um holofote. Ele tem uma propagação paralela. Os raios de luz, eles se propagam sempre aqui de uma forma paralela, da mesma forma que eles saem da fonte. Um raio convergente, que é quando eu uso uma lupa para concentrar a luz em um único ponto. Isso vai ser convergente. Eu vou pegar a luz que está vindo de várias direções diferentes e fazer com que ela foque em um único ponto ali. E o que a gente mais vê no nosso dia a dia, que é um raio divergente, que é quando a gente tem a luz saindo de um único ponto e se propagando em várias direções.
Esse daqui é, por exemplo, o nosso Sol é uma fonte de luz divergente. Lâmpada, a chama de uma vela, todas essas são fontes de luz divergentes. A luz se propaga em várias direções diferentes. Aí nós temos uma outra caracterização das fontes de luz, que é quanto uma fonte de luz primária. Pode aparecer como fonte de luz primária ou corpos luminosos. Então, a gente vai falar que uma fonte de luz ela é primária ou corpo luminoso quando ele emite luz própria. Que eu tenho aqui alguns exemplos. O nosso Sol é uma fonte de luz primária. Chama de uma vela, uma lâmpada acesa é uma fonte de luz primária. E uma explosão ali também é uma fonte primária, porque todos esses emitem luz própria, ok? Uma fonte de luz secundária, ou o que a gente chama de corpos iluminados. São todos os outros corpos que refletem a luz que chega até eles. Então, é aquele corpo que ele vai receber uma fonte de luz primária e vai refletir essa luz. E aí, nós temos alguns exemplos aqui. A Lua é uma fonte de luz secundária porque ela não emite luz, ela só reflete a luz do Sol. Uma lâmpada, o nosso olho. Então, todos esses são exemplos de fontes de luz secundárias, ok? Outra caracterização que a gente tem é quanto ao tamanho dessas fontes de luz. Então, olha só, uma fonte de luz ela pode ser pontual ou pontiformes. O nome já diz tudo. É quando as dimensões delas são desprezíveis em relação a um ambiente de estudo. Exemplos disso, a gente tem uma pequena lâmpada em um estádio de futebol, as estrelas que se encontram longe do nosso planeta e uma vela vista de longe. Então, se eu observo uma fonte de luz que ela é muito pequena em relação ao meu ambiente em volta, isso é uma fonte de luz pontual. Um LED, por exemplo, pode ser considerado uma fonte de luz pontual. Fonte de luz extensa é quando as dimensões delas são relevantes em relação ao ambiente de estudo. Exemplo, uma lâmpada próxima a um livro, o Sol iluminando a Terra, uma vela próxima de um objeto iluminado. Então, aqui a gente tem que lembrar daquela questão de referencial. Uma mesma fonte de luz pode ser considerada pontual ou extensa. O nosso Sol, por exemplo, para nós aqui na Terra, ele é uma fonte de luz extensa. Agora, se a gente observar ele lá de Próxima Centauri, por exemplo, ele vai ser uma fonte de luz pontual. Então, isso daqui depende muito aí dessa questão de referencial, ok? Uma outra caracterização é sobre o tipo de luz que ele emite. A luz ela pode ser monocromática ou simples, que é quando a luz emite uma única cor, ok? Exemplo, um laser, aqueles laserzinhos verdes ou vermelhos, por exemplo. Eles emitem luz de uma única cor. Então, é um feixe de luz monocromático. Ele pode ser também policromática, que é a luz que resulta da mistura de mais de uma cor. Por exemplo, a luz branca. A luz branca, ela é mistura de todas as cores. Então, é uma fonte de luz policromática, ok? E aí, agora a gente vai falar sobre meios de propagação. Os meios de propagação são as regiões em que a luz pode se propagar. Os meios de propagação eles podem ser opacos, translúcidos ou transparentes. O que é um meio opaco? É quando a luz não se propaga por ele. Exemplo, uma madeira, metal, o nosso corpo. Então, qualquer objeto em que a luz não é capaz de se propagar por ele é considerado um objeto opaco. Translúcido. O meio é translúcido quando a luz se propaga, mas percorre caminhos imprevisíveis, que são aqueles meios que formam uma imagem embaçada, que, por exemplo, aqueles espelhos de box que você consegue ver que tem uma pessoa lá dentro, mas você não consegue ver os detalhes daquela imagem. E o meio ele pode ser também transparente, que é quando a gente consegue ver com nitidez a imagem depois desse meio. Então, quando a gente olha para uma janela que tem o vidro bem transparente, a gente consegue ver do outro lado. Ele é um meio bem homogêneo.
E aí aqui, olha só, coloquei alguns exemplos, ok? Dos meios de propagação, que é um meio transparente, a água, por exemplo, uma água bem limpa é um meio transparente, um vidro embaçado, daqueles que a gente coloca algum material para que ele fique meio embaçadinho e a gente não consegue enxergar os detalhes do outro lado, e de um meio opaco que não permite a propagação da luz. Então, olha só, por hoje vai ser isso. Eu vou colocar para vocês disponível tanto na plataforma Meu Bernoulli como no site da escola o plano de estudos para essa aula, ok? Os exercícios que vocês precisam fazer. Na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, eu vou corrigir os exercícios que eu passei e dar continuidade com a matéria, ok? Então, muito obrigada. Tchauzinho.